Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui. Quando essa aula for passada, já será agosto, mas é a última aula do nosso escolão. Que este mês tivemos vários temas, mas principalmente o livro de Provérbios. E eu, conversando com a liderança, nós decidimos terminar falando, em termos de Provérbios, sobre o tema de discernimento. Porque hoje nós temos uma multiplicidade de vozes como poucas vezes. A internet e os meios de comunicação trouxeram um enorme volume de vozes, de opiniões, de formadores de opinião, de pessoas dizendo para nós o que devemos crer, de várias questões, movimentos políticos, a mídia, basicamente determinando o assunto e o tema e dizendo, você deve crer isso, você deve crer assim. E no meio também disso tudo, as religiões levantam as suas vozes, mas elas estão longe, até dentro do cristianismo, até dentro do meio evangélico, estamos longe de ser uma voz unida. Então, no meio de tudo isso, a questão é como devemos viver, como podemos agir, como podemos discernir. E o texto-chave aqui está no livro de Provérbios, capítulo 16, e o versículo-chave é Provérbios 16:1, que diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Outros versículos selecionados, eu não vou, são 19 versículos mais ou menos, só vamos selecionar alguns. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, diz o versículo 2. Mas o Senhor pesa o espírito. 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Versículo 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. E o versículo 16. E quando Provérbios fala de sabedoria e prudência, discernimento está no meio disso. No versículo 16, quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Então, a Bíblia nos ensina, Provérbios nos fala da importância de saber discernir, de saber agir com prudência, com sabedoria, para encontrar o caminho certo em uns tempos que, no mínimo, são confusos. Então, o coração do homem pode fazer planos. Todos nós estamos fazendo planos, mas o que nós estamos descobrindo esses dias é que nossos planos são muito frágeis. 2 semanas atrás, eu estava conversando com um grupo, estávamos fazendo um planejamento e alguém queria marcar uma atividade para o dia 29, isso por volta do dia 14. E eu falei para essa pessoa, as coisas podem mudar rapidamente. Em 15 dias podemos estar em outro lockdown, podemos estar livres para voar, podemos andar, ou podemos estar mais ou menos como estamos hoje, ainda com limitações. Então, o caminho do homem, o homem pode fazer planos, mas nosso Deus, que sempre soube que a pandemia estava vindo, é que pode nos dar a sabedoria. Então, em termos práticos, o que é discernimento? E aí vamos para o bom e velho Aurélio, que fala, conhecer distintamente, perceber com clareza por qualquer dos sentidos, apreciar, distinguir, discriminar, estabelecer diferença, separar, fazer apreciação, julgar e decidir. Então, Aurélio realmente muito feliz nessa definição que fala de conhecer distintamente, perceber com clareza. Saber, basicamente, poder ver as opções com clareza que você tem. Agora, infelizmente, o que marca muito é a questão da falta de discernimento. E um exemplo impressionante do século XX de um país inteiro que entrou na falta de discernimento foi a Alemanha. A Alemanha arrasado depois da Primeira Guerra, todo mundo buscando bodes expiatórios e tudo, e também vivendo uma situação de extrema instabilidade política e econômica,
depois que as coisas começaram até certo ponto a melhorar, de repente, esse país identificado com a filosofia e com o uso do método científico, tanto que, basicamente, o sistema de aulas de pós-graduação que nós temos hoje, todo esse sistema surgiu primeiramente na Alemanha. A Alemanha, então, o país sine qua non identificado com o método científico através de um processo democrático no início dos anos 30, escolheu Adolf Hitler para ser o seu governante e escolheu depois todo o sistema político do país, escolheu passar poderes ditatoriais para ele, que nunca escondeu isso. Temos que dizer isso de Hitler. Ele foi... Não é que ele foi honesto, mas ele nunca escondeu o seu plano, nunca escondeu que ele queria a expansão militar, nunca escondeu que queria eliminar os judeus, nunca escondeu que ele achava os alemães superiores destinados a dominar. E mesmo com todo esse coquetel de ideias malucas, a Alemanha livremente, esse país famoso pelo seu discernimento, disse, vamos dar uma chance para ele. Pior não fica, né? Então, é um exemplo claro. E hoje nós temos exemplos também claros de falta de discernimento em muitas áreas, muitas filosofias, muitas ideias, onde podemos ter discernimento. Agora, uma forma de você definir o que algo é dizer o que ele não é. E nesse ponto é importante dizer 3 coisas que o discernimento não é. Primeiramente, não é algo que automaticamente reveste figuras religiosas. O Brasil hoje está no momento, em grande parte, de rejeição das falas e das orientações de muitos líderes religiosos, mas, entre outras coisas, é porque durante muito tempo nós tínhamos uma fé demasiada. A cultura brasileira é de exaltar a figura ou do padre ou do pastor. É aquela ideia que oração de pastor tem um peso especial, palavra de pastor. E Deus nos dá líderes. Deus diz, fala aos hebreus que devem obedecer aos seus pastores, mas não é obedecê-los cegamente. E o exemplo disso você vê em Atos 17:11. É bem interessante, Paulo vai lá, prega aos bereanos, depois de umas experiências muito difíceis em Tessalônica, ele vai a Bereia, mas eles não aceitam simplesmente. O pessoal diz, eles ouviam avidamente, mas que no final comparavam o que Paulo estava falando com as Escrituras. Então os bereanos não aceitaram cegamente Paulo. Então nós temos nossos líderes, Deus colocou, mas nós não devemos eleger simplesmente uma pessoa como a fonte de toda a sabedoria. Eu, uma vez, estava conversando com alguém que era adepto na época de um grupo neopentecostal envolvido em muitos escândalos financeiros, e eu perguntei para ele sobre isso. Ele disse, olha, isso não é comigo, isso é entre Deus e o líder. O líder me manda dar o dízimo, me manda dar além do dízimo, me manda ofertar e participar de campanha disso e daquilo, e noite disso e daquilo. E se ele usa mal o que ele arrecada, ele vai ter que responder a Deus, mas eu tenho que obedecer. É a característica de muitos nós, especialmente em momentos tão confusos, nós buscamos às vezes qualquer um que pode nos dizer, assim diz o Senhor, ou assim diz fulano de tal, nosso grande líder, e essa pessoa então vai crer cegamente em muita gente. Nós temos hoje muitas pessoas querendo ser seguidores, querendo ter alguém que eles possam confiar quase que cegamente. E a Bíblia nos alerta bem claramente com isso. Boa parte do trabalho dos profetas no Antigo Testamento era desafiar o pensamento dominante, inclusive religioso. Então, discernimento não é algo que automaticamente está revestido em uma figura. Não está no Papa, não está no presidente da Convenção Batista Brasileira, mas nós temos nossos líderes, mas precisamos ter discernimento, precisamos conversar. E é por isso que eu sou batista.
com todos os nossos defeitos e problemas, mas nós temos um sistema onde Deus, e não uma autoridade religiosa, Deus e somente Deus é o Senhor da consciência. E, então, com todos os problemas que às vezes essa liberdade traz, eu acho que isso é bíblico, eu creio que isso é bíblico, que nós precisamos aprender a pensar. Dentro de um contexto, mas precisamos aprender a pensar. Discernimento também não é intuição, e esse é um dos grandes problemas. Muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas, eu confio no meu taco, eu sei quando uma pessoa está mentindo, eu sei quando uma pessoa está errada. E há uns tipos algumas pessoas têm mais intuição do que outras. Realmente tem gente que tem um faro para sentir fraude. Mas essa intuição é útil, mas não é discernimento. Intuição, basicamente, é um processo em que a mente da pessoa intuitiva pula várias etapas. Em vez de passar por um processo lógico de examinar A mais B e tudo, a pessoa pula isso, queima várias etapas e chega numa percepção. Intuição, basicamente, é o raciocínio numa velocidade aumentada. E isso é bom, mas não é discernimento, porque discernimento vem de Deus. E algumas pessoas têm melhor intuição do que outras não têm nenhuma. Mas isso não significa que você, porque tem uma intuição, tem discernimento. A palavra de Deus, inclusive, diz em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, Jeremias 17:9 fala bem claramente que nós nos enganamos. Nossa intuição pode nos levar ao engano. Porque a intuição, muitas vezes, mostra algo que está errado, mas não vai mostrar o que é certo. O que é certo vem não de nós mesmos, não de dentro do nosso coração, mas é o fenômeno que vem de fora, do Deus, o Pai das luzes, o Criador de toda boa e perfeita dádiva, que, no momento certo, dá discernimento ao seu povo. Então, não confie demasiadamente na sua intuição, porque ela não é a mesma coisa que discernimento. E a terceira coisa que o discernimento não é um fenômeno que elimina diferenças de opinião na igreja. Você pode ver, é muito interessante nesses momentos, um texto que todos nós devemos ler é Romanos 14, que às vezes a gente está tão preocupado na parte teológica de Romanos, que afinal de contas é o grande tratado teológico do Novo Testamento e da própria Bíblia. Romanos é fundamental para você entender como Deus atua na humanidade. Mas é muito importante que Paulo, no capítulo 14, também no 12, 13, 14, 15, 16, mas especialmente no 14, ele fala sobre essas diferenças de opinião e sobre a necessidade de respeitar. Tem gente que suspira que, eu queria ver todo mundo de acordo sobre tudo, mas não vai acontecer. Você engana, se você se engana, se você pensa que de repente vamos ter iluminação que vai nos mostrar tudo e todo mundo vai saber exatamente o que fazer. O fato é que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, mas o nosso caminho imediato. Nós daqui a pouco estaremos em outros caminhos, em outras trilhas e vamos precisar sempre de orientação e vamos ter discordâncias. Paulo, basicamente a igreja em Roma, eles tinham diferenças entre dieta, o que se deveria comer, o que não comer, entre certos costumes judaicos e até pagãos de dias mais santos do que os outros e toda uma série de coisas, beber vinho ou não beber vinho, toda uma série de pensamentos diferentes, o que é inevitável. Então, discernimento não é um fenômeno que elimina diferenças de opinião. Devemos ter o mesmo sentimento que há em Cristo. Devemos ter unidade de propósito. Mas como nós vamos alcançar esses propósitos, vamos ter que ter cuidado. E hoje em dia, discernimento também está sendo abandonado em vários
várias ideias e várias teorias que estão surgindo por aí. Tem, como eu falei, tem gente doido para ter alguém que vai lhe dizer exatamente o que fazer. E as pessoas vão aproveitando nisso, porque há um certo discernimento maligno. Aquela pessoa que vê a necessidade da pessoa e então apresenta uma solução, mas pensando em ele ganhar dinheiro. Não é à toa que nesse momento de pandemia, o número de tentativas e até tentativas bem-sucedidas de fraude está batendo todos os recordes. Porque essas pessoas estão desesperadas e vem alguém prometendo alguma coisa e a pessoa acaba entrando e embarcando. Agora, os instrumentos Deus nos dá, lembrando que o discernimento não é intuição, isso é outra coisa, é útil, mas não é a mesma coisa que o discernimento. Deus nos dá instrumentos para alcançarmos o discernimento. Primeiro, meditação na palavra de Deus. O Salmo 1, para mim, o Salmo 1 é um dos mais úteis para a vida diária, que ele tem prazer na palavra, meditar de dia e de noite. Ele contrasta a pessoa, o ímpio, que anda seguindo o conselho, anda indo por maus caminhos, contrasta com a pessoa que está plantada perante os rios, que é na presença do Senhor, na proximidade com a sua palavra, e medita de dia e de noite. Agora é importante saber de uma coisa. O prazer na palavra é resultado da disciplina. Porque tem dias que você não vai ter prazer na palavra. Tem dias que você vai se sentir muito ocupado. Tem dias que você vai querer estar fazendo outra coisa. Então, o prazer na palavra é resultado de disciplina. Eu não estou afim de estudar a Bíblia. Estude mesmo assim. Não estou afim de orar. Mas ore. Porque, meus irmãos, a pandemia tem sido, para quem está em casa, um ótimo momento para desenvolver o que era um dos nossos programas para este ano, justamente o culto doméstico. Era uma prioridade e nós tivemos uma maravilhosa oportunidade de fazer isso. Todo mundo em casa. Os nossos jovens não nas escolas, muitos de nós trabalhando em home office, e mesmo assim, em nossa família, não ficou mais milagrosamente mais fácil ter. Nossa família tem. Nós, desde há muitos anos, temos esse costume de meditar juntos, todo mundo junto. Mas sempre há coisas que acontecem, que querem interferir, e isso não sumiu na pandemia. Mas nossa família ficou fortalecida justamente por seguir essa disciplina. Vida devocional individual, no caso. Marcos 1:35 mostra Jesus levantando alta madrugada, saindo para orar antes de tomar decisões. Então, a vida devocional é muito importante para estarmos na palavra, para sabermos, para ficarmos mais abertos ao que Deus quer falar para nós. Jesus gostava de realmente sair, às vezes, chamar os seus discípulos para um lugar à parte, para poderem ouvir melhor. 3. Associação com pessoas que sabem discernir. Isso é extremamente importante. Hoje nós temos uma cultura em que os meios de comunicação e entretenimento escolheram o cristianismo, escolheram a religião organizada como alvo de zombaria. E se você se associar com pessoas que têm essa atitude, você vai acabar também entrando na história deles, como mostra o Salmo 1. Provérbios 13:20 é uma lição preciosa, que fala: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Quem anda com os sábios, quem conversa, então compartilhar a companhia dos sábios. E às vezes isso pode ser compartilhar a companhia do que eles deixaram através dos seus livros. Eu tenho me
felizmente, hoje com a internet, quem não pode ir mais em bibliotecas e consultar bibliotecas, mas nós temos bibliotecas virtuais e eu tenho lucrado muito em preparar aulas e preparar material, justamente consultando a sabedoria. Andar. Então, se eu ando lendo, isso é muito bom. Porque fisicamente andar com sábios agora está difícil. Distanciamento social, o fato de que muitos dos sábios são pessoas já com mais de 60 anos, categoria de risco, mas a companhia dos sábios pode ser também através de contatos, pode ser através de grupos, mas a associação com pessoas que sabem discernir. É assim que nós aprendemos a discernir. Nós aprendemos com os nossos pais, aprendemos com outras pessoas, então, a associação com pessoas que sabem discernir. Agora, alguns cuidados com o discernimento. Primeiro, não aceitar automaticamente o pensamento dominante. A sociedade tem uma forma de pensar. Quando Samuel foi enviado por Deus para escolher o rei, depois que Saul se tornou inato e indigno, ele foi enviado por Deus para a família de Jessé. E o primeiro que Samuel viu foi Eliabe, ao que tudo indica, o primogênito de Jessé. E ele pensou, é esse aí, é o primogênito, e isso é o importante. Na cultura hebraica, o primogênito, Samuel era primogênito. Então ele ficou pensando, é ele. E então já ia escolher Eliabe e ungir como rei. Aí Deus disse, não é ele. E diz em 1 Samuel 16:7, o Senhor não vê como vê um homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então nós temos hoje muitas declarações que todo mundo aceita, o senso comum, e nem sempre o senso comum faz sentido. Segunda questão com discernimento, desconfiar de nós mesmos. Eu vou lhe dizer uma coisa, quando eu vejo que Jeremias falou que enganoso é o coração humano, eu olho o meu e digo, é verdade, ele aceitou. A gente se engana. 1 Coríntios 3:18, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. A nossa tentação, às vezes, é nós acharmos que a nossa opinião tem algum peso adicional. É aquele nosso egocentrismo. O que eu acho tem que estar certo. Então, desconfiar de nós mesmos. Essa ideia de confie no seu coração, confie nos seus instintos, tem um valor, mas é um valor bastante limitado, porque os nossos instintos podem estar errados. E o terceiro e último ponto é entender que o discernimento pode ser enfraquecido com o tempo e como resultado de escolhas erradas. O discernimento pode ser enfraquecido com o tempo e como resultado de escolhas erradas. É muito importante ver a história dos reis de Judá e Israel e ver como alguns começaram bem e terminaram mal. Teve alguns que começaram mal e terminaram bem. Mas Salomão, que é basicamente o paradigma de sabedoria até hoje, em várias culturas, ele é valorizado no judaísmo, no cristianismo, no islamismo, como aquele homem de enorme sabedoria. Foi no caso da vida de Salomão que o povo de Israel começou a sua longa marcha para a ruína, no tempo de Salomão, porque ele perdeu o foco como resultado da influência das suas mulheres e outras coisas. Ele casou com muitas mulheres que não compartilhavam a sua crença no Deus de Israel, e nesse convívio as suas ideias foram desvirtuadas. Então, um homem que pediu discernimento, pediu sabedoria, recebeu, mas ele não soube terminar bem, porque a sua mente foi corrompida, a sua sabedoria foi corrompida com a influência de mulheres. E também Gideão. Gideão é uma pessoa
que é dos nossos heróis, que a gente aprende desde criança sobre ele. Mas o interessante, se você ler em Gideão, no capítulo 8, por volta do versículo 27, Gideão não quis ser rei, mas quis criar um centro de culto na sua casa. Criou as estolas sacerdotais que foram um laço para a casa dele. E também não soube criar os seus filhos. Então, Gideão começou muito bem e terminou mal. Tanto que, logo depois que ele morreu, houve um período de guerra civil dentro de Israel, porque ele não soube permanecer na sabedoria. Então, é muito importante terminar bem. Correr a carreira, guardar a fé até o fim. Então, não se engane. Se você tem discernimento hoje, não significa que você vai ter discernimento daqui a 20 anos. Não significa que você não está imune a tremendas quedas, como a gente está vendo tão tristemente no mundo cristão de hoje, pessoas que começaram tão bem, que tiveram tanto para ensinar e acabaram através de imoralidade, de doutrinas falsas, de amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Tantos dos nossos líderes não estão mantendo o discernimento. Começam bem, terminam mal. Então, é importante o discernimento estar aí para ser mantido. Que Deus dê a nós, nesses tempos tão complicados, discernimento para saber como agir. Amém.